Carlos Miguel ontem em campo, Corinthians não tomou gol. Esse debate sobre titularidade do gol do Corinthians, você enxerga como assim, algo real, uma possibilidade? É de se pensar, uma troca? Carlos Miguel deve ter uma sequência, pergunta que a gente está deixando na tela. O que vocês acham, hein? Cara, o Carlos Miguel, ele não tem derrotas, né? Pelo Corinthians, isso é muito louco. Acho que são 12 jogos, se não me engano, 10 vitórias e 2 empates. Ele não toma gol, né? Ele não tem derrotas, não tomou toma gol gol. nos últimos 3, se não me engano. Curitiba do passado, mais um e o de hoje. Eu acho que a resposta à pergunta é sim. Carlos Miguel deve ter uma sequência no timão. Isso não quer dizer que ele virou o titular do Corinthians. Eu acho que ele merece ter uns 5, 6 jogos pra jogar, fechar o Paulista. Acho que ele pode fechar o Paulista, esses 3 jogos aí do Paulista. Se por um acaso o Corinthians classificar, eu deixaria ele como titular do Corinthians até o final do Paulista, até pra você ter uma observação real daquilo que ele pode te entregar. Porque uma coisa, como a gente falou, é um jogo contra o Cianorte, que é um adversário mais fraco, que até finalizou algumas vezes no gol, e o Carlos Miguel até respondeu bem. Mas é legal, interessante deixar o Carlos Miguel com jogos onde ele pode ser testado, para você, por exemplo, se o Antônio toma a decisão de voltar com o Cássio pro Campeonato Brasileiro, ele já sabe que fala, opa, Cássio, ó, o Carlos foi muito bem, onde ele entrou, ele merece a chance de novo. Ou manter o Carlos Miguel como titular. Eu acho que a resposta para essa pergunta é sim, ele merece ter mais minutos e sequência como goleiro do Corinthians, o que não configura ele como goleiro titular do Corinthians nesse momento. Então, mas tem um ponto, né? A gente não tá falando de um mero jogador do elenco. Eu não entendi o que o Wallace quis dizer. Não consigo entender. Não entendeu? Não entendi. Posso voltar? Você acha que deu uma de Mauro Betti. Não foi não. Você falou, ele tem Muro que continuar, mas não é titular. Até o final do Paulista. Acho que até o final do Paulista ele tem que Mas ser o no titular. sentido de preservar o Cássio de um momento de crítica? Não, acho que é o momento que ele merece. O Carlos Miguel merece Então, em outros mas momentos só um ter ponto. uma sequência Você de acha jogos. que hoje o Cássio, ele é pior nesse momento? É que ele tá machucado agora, É. mas ele vai voltar, né? O Você Cássio acha que- voltou na última você rodada acha do que o- Paulista. Joga o Carlos Miguel. Não, tudo bem. Pra mim. Tudo bem, mas é que hoje, você acha que em condições normais, o Carlos Miguel hoje é melhor pro gol, é mais goleiro pro gol do Corinthians Pelo do que o Cássio apresentou em 2024, sim. Eu acho que o Carlos Miguel agora- precisa ser mais agora testado, beleza. gente. Agora Que é entendi. momento, né? Tá. Você precisa testar. Só que a questão é, quando você dá sequência pro goleiro, pro Carlos Miguel, ele pode falhar também. E por isso que eu tô falando, ele não tá garantido ele como titular absoluto do Corinthians. A gente vai dar 5 jogos pra ele, pra ver se ele merece continuar como goleiro do Corinthians pro Campeonato Brasileiro ou não. Eu vou te falar, eu Esse acho que é uma negócio de 5 situação jogos, eu não muito... sei se- Eu acho que é uma costuma acontecer situação bastante. muito Funciona. parecida com a do Palmeiras hoje, com o Lomba e o Everton. Eu faria a mesma coisa nos dois casos. Dá uma sequência pro goleiro reserva do Paulista, usa o Paulista como laboratório, que eu acho que deve ser bem usado diferente. mesmo. E aí você vai observando. O Everton, em tese, é o titular, o Cássio, em tese, é o titular, mas já que os dois estão passando por momentos instáveis, críticas e tal, falhando, e o Cássio tem agora a questão da lesão, bota o reserva pra jogar uns 4, 5 jogos e dá uma olhadinha. Eu acho que se Dá uma assemelha olhadinha. ao que o Tite fez na Copa América de 2021 com o Ederson. O goleiro do Tite era o Alisson, mas ele deu a Copa América, uma Copa América inteira pro Ederson jogar ali na Copa América de 2021, sacou? É um tempo específico, não necessariamente ele é o titular absoluto da Só posição. tem um ponto que eu acho que é mais sensível nesse caso, porque nós estamos falando de ídolo, não é um mero jogador do Os elenco dois, né? que poderia perder a posição. Falo especificamente do caso, mas valeria para o Everton também. Nós estamos falando de ídolo, um dos maiores da história desse clube. Tirar, de repente, o Cássio na reta final do Paulistão. Vamos imaginar que o Antônio Oliveira cogite a mesma coisa que o Wallace desenhou aqui. Não seria colocar no Cássio um selo, um rótulo de, pô, a fase estava ruim e você era o culpado? Ou um dos culpados? Não acho Acho que não. Não acho não, porque acho que o rótulo, eventualmente se o Corinthians não passar de fase, por exemplo, o rótulo disso não vai pro Cássio, acho que vai pro trabalho do Mano, dividido com a direção. Sim. Perfeito? Então acho que não. Eu acho que o ponto aí é, o Cássio, e eu acho que os casos são bem diferentes, tá? Eu acho que o Cássio vivia um 2024 ruim. Acho que o Everton vivia um 2024 instável, que eu acho que são coisas diferentes. É porque como o Everton falhou no gol de empate naquele cenário, aí, logicamente, dentro do exagero que hoje é o julgamento no futebol em qualquer seara, quiseram tornar como se o ano do Cássio, do Everton fosse indecente. Não era. Ele teve uma instabilidade aqui ou outra. Acho que o do Cássio era ruim. A gente acompanha muito os esportes americanos, e nos esportes americanos, especialmente na NFL, tem isso, que é quando o técnico diz oficialmente: há uma batalha por essa posição. Aham. Perfeito? Por quê? Porque geralmente as posições estão muito bem marcadas. Esse é o quarterback e o outro é reserva. Esse é o recebedor número 1, esse é o recebedor número 2.
Então você tem lá. Aí quando ele fala, ó, a batalha tá aberta, ele geralmente usa pré-temporada para isso. Então ele fala, pré-temporada, são 4 jogos. Eu não sei se ainda são, mas eram 4 jogos. 2 joga o recebedor número 1 como titular, o outro... Então ele vai fazendo isso para ele decidir na frente. Eu acho que abrir uma batalha pelo titular do Corinthians, eu acho que faz sentido, porque o Cássio não estava bem. Ou então você chegar e falar, ó, Cássio, vamos fazer um plano? Vamos melhorar? Vamos preparar? Nem botar no banco. Deixar Vamos ele fora nem do botar, banco você até. vai ficar fora, É você isso, quer acho quando voltar. é um Eu bom acho ponto. acho que precisava disso. É. Acho que precisava. Geralmente, assim, voltando de férias, goleiro, acho que normalmente se ele se descuidar um pouquinho, ele fica um pouquinho mais lento. Então, pode ser que tenha acontecido isso. Vamos fazer um trabalho com o Cássio para ele voltar pro ritmo? Porque, para mim, ainda o Cássio é infinitamente superior ao Carlos Miguel Ó, na atualidade. Nesse plantel. Acho ele ainda, no estágio de carreira Mas do o Carlos momento- Miguel, o momento do Cássio era muito ruim. infinitamente superior ao Carlos Miguel. Mas é nítido que o 2024 do Cássio era ruim. Precisava atacar isso e atacar talvez no sentido de afasta o Cássio, tira e fala, vamos fazer um treino intensivo, 15 dias, para depois ver. Mas eu ainda acho que não tem discussão. Para mim, o Cássio tem muito mais condição de servir melhor ao Corinthians do que o Carlos Miguel. Não sei, eu acho que o Carlos Miguel precisa ter uma sequência pra gente poder avaliar melhor isso. A base que nós temos do Carlos Miguel ainda é pouco ali no time titular do Corinthians. Então, acho que a chance ele merece ter, assim como o Cássio merece também uma margem maior de erro por ser o ídolo e que, inclusive, na temporada passada, muitas vezes, junto com a trave, as boas atuações da trave, salvaram o Corinthians. E eu tô com o VS, acho que a situação é diferente com o Everton no Palmeiras, porque, pra mim, o Carlos Miguel é um melhor goleiro do que o Lomba. Não sei se vocês concordam. Eu acho o Carlos Miguel melhor, principalmente ali embaixo da trave. Eu tenho dificuldade de cravar isso, porque o goleiro jovem, pra mim ele tem 25. Eu achei que ele era mais jovem, inclusive. Jovem, mas pouco rodado. pouco rodado, né? Jovem de pouco rodado. Eu tenho muita dúvida de como ele reage quando ele falha pela primeira vez. Entendeu? Isso a gente mas tem eu que acho que entender. a sequência é interessante por isso, pra né? isso. Pra isso A também. sequência, por isso que eu tô falando, cara. Que eu acho Criar que esse essa casca, caminho de tirar o Cássio 20 dias... É que a lesão deixar... ajudou esse debate. Sim, claro. Né? A lesão ajudou o Mas debate. mesmo que o Cássio volte segunda-feira, pós-jogo contra a Ponte Preta, HBO Max e TNT exclusivo. Estaremos lá na Neoquímica Arena. Mesmo que ele volte na segunda, é isso, dá uma sequência pro Carlos Miguel, porque aí ele vai talvez errar num lance, num outro lance, e aí a gente vai ver como ele vai reagir. Porque é isso, hoje é uma incógnita, né? O Carlos Miguel é uma incógnita. Ele merece a sequência pra gente ver o que vai dar.